Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Anatomia Simplificada. Meu nome é Flávio de Souza e hoje vamos falar sobre introdução ao sistema cardiovascular e morfologia externa do coração. Antes de nós começarmos, dê o seu like, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Bom, o que é o sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular é um sistema que tem como função bombear o sangue, garantindo que oxigênio, nutrientes, hormônios e células de defesa cheguem até todas as células do nosso corpo. Quais são, então, os componentes do sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular é formado principalmente pelo coração, que tem como função bombear o sangue, pelos vasos sanguíneos, que são as artérias e as veias. Aqui, de forma didática, as artérias estão pintadas de cor vermelha e as veias de cor azul, ok? As artérias, elas levam o sangue do coração para todas as partes do corpo humano e as veias, elas trazem o sangue de todas as partes do corpo humano para o coração. E também é composto pelo sangue, que tem a função de transportar gases, nutrientes, células de defesa, hormônios, etc. Este é um dos meus sistemas preferidos, sistema cardiovascular, então vou aprender. Aqui conseguimos ver também os componentes do sistema cardiovascular. Aqui o coração, ok? Aqui em vermelho as artérias, em azul as veias. Aqui esta imagem representa a grande circulação e a pequena circulação, ou a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. E aqui vemos também o coração, ok? Os vasos sanguíneos, as artérias e as veias, e também o sangue, que são então os componentes do sistema cardiovascular. Agora vamos começar por falar do coração, dos meus órgãos preferidos. O que é o coração? O coração, ele é um órgão que funciona como uma bomba propulsora. Ele bombeia o sangue para todas as partes do corpo humano, ok? E de todas as partes do corpo humano de volta para ele. O coração, ele possui faces ou paredes, ok? E as faces do coração são: a primeira face é a face externo-costal, que é esta anterior. Por que face externo-costal? Se vocês verem nesta imagem, é uma face que está voltada para o osso externo e para as costelas. Por isso tem o nome de face externo-costal. Ele é formado por duas faces laterais ou faces pulmonares. Por quê? Porque em cada lado do coração nós vamos ter os pulmões. Então ele tem uma face pulmonar direita e uma face pulmonar esquerda. E ele também é formado por uma face diafragmática, que é a face que está mais embaixo. Por quê? Porque o coração ele assenta sobre o diafragma, que é este músculo aqui, principal músculo da respiração, e o músculo que separa então a cavidade torácica da cavidade abdominal. E qual a margem do coração? Depois das faces, nós temos as margens. As margens são a união das faces. E o coração possui apenas uma margem, que é a margem direita. Okay? Dando continuidade, o coração ele possui o formato de um cone invertido, mais ou menos assim. Perfeito? Onde ele vai ter uma base, que é esta parte aqui superior, e um ápice, que é essa parte aqui inferior. A sua base ela vai estar voltada para cima, para a direita e para trás, ok? O ápice do coração vai estar voltado para frente, para baixo e para a esquerda. O ápice para baixo, para a esquerda e para frente, beleza? A base voltada para trás, para cima e para a direita, e o ápice do coração voltado para baixo, para frente e para a esquerda. E o coração ele vai ter uma localização específica. O coração está localizado na porção média do mediastino inferior. Como assim, Flávio? Na porção média do mediastino inferior. Nós vamos ver. Aqui nós temos este espaço, que é o mediastino. O mediastino é o espaço que ocupa o coração e está entre os dois pulmões. E o mediastino ele vai ser então dividido em um mediastino superior, que é este aqui, e um mediastino inferior. Perfeito? Porém, o mediastino inferior vai ser dividido em três partes. Um mediastino anterior, que é essa aqui, mais azul.
um mediastino médio, que é o espaço que ocupa o coração, e um mediastino posterior, que é esse espaço aqui amarelado, ok? Então, o coração ele está localizado aqui na posição média, porque vimos que o mediastino tem uma posição anterior, média e posterior, ok? O coração está na posição média do mediastino inferior, perfeito? Aqui nós conseguimos ver novamente, o coração ele está localizado aqui, nessa posição média do mediastino inferior, perfeito? Porque a nossa divisão é esta aqui, mediastino superior e mediastino inferior. Aqui, posição anterior, posição média e posição posterior, perfeito? E quais são, então, os limites do coração? O coração ele vai ser limitado anteriormente pelo osso externo, conforme vocês conseguem ver aqui, posteriormente aqui pela coluna vertebral, superiormente pela abertura do tórax, inferiormente pelo músculo diafragma e lateralmente o coração vai estar limitado, então, pelos pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo, perfeito? E agora nós vamos falar sobre o pericárdio. O que é o pericárdio? O pericárdio é uma membrana fibrocerosa que reveste e protege o coração. O pericárdio ele funciona como se fosse uma peça de roupa. Eu sou o coração e a minha roupa é o pericárdio, que vai então revestir o coração de forma a proteger o coração. Aqui nós recortamos uma porção do coração e ampliamos aqui, ok? Temos dois tipos de pericárdio. Temos o pericárdio fibroso, que é o mais externo, e o pericárdio seroso, que é o mais interno. O pericárdio seroso ele vai se dividir em dois folhetos ou camadas. Um folheto parietal, que é esse aqui, que está mais próximo do pericárdio fibroso, e um folheto visceral. O folheto visceral é que dá origem ao epicárdio, que é a camada mais externa do coração. E entre o folheto parietal e o folheto visceral, nós temos então o espaço, que é o espaço pericárdico, onde vamos encontrar um líquido, que é o líquido pericárdico, que tem a função então de diminuir aí o atrito entre esses folhetos, beleza? Agora, ainda sobre o coração, nós vamos ter as camadas do coração. O coração ele possui três camadas principais. A camada mais externa do coração é o epicárdio, que é essa aqui, de cor amarela. Este é o epicárdio, epi de mais externo para fora. A segunda camada é o miocárdio. O miocárdio, a camada média e mais grossa do coração, que é formada pelo músculo, ok? Tecido muscular estriado cardíaco. E a camada mais interna do coração, a terceira camada, é o endocárdio, que é uma camada, então, impermeável, que reveste o coração internamente. E o epicárdio, que é esta reveste o coração externamente. Agora, ainda sobre a morfologia externa do coração, essa aqui algumas imagens, onde vamos saber o nome de algumas estruturas do coração. Este aqui é o nosso coração, conforme eu já disse, ele vai ter uma base aqui em cima, e inferiormente um ápice. A base está voltada para cima, para trás e para a direita, e o ápice está voltado para baixo, para a esquerda e para a frente. Muitas pessoas dizem que o coração está aqui no lado esquerdo. Por quê? Justamente por causa do ápice do coração, que está voltado para a esquerda. O coração tem mais ou menos o tamanho da nossa mão fechada, certo? Ele funciona mais ou menos assim. Esses dois dedos seriam então o ápice. O coração estaria aqui nessa posição, localizados onde? Na posição média do mediastino inferior. Nós vamos ter aqui o átrio direito, que vai então formar essa elevação que nós vamos denominar de cone arterial. Cone arterial, que é esta elevação aqui do átrio direito, ok? O coração ele possui 4 câmaras, que nós vamos ver na próxima aula, quando falarmos da morfologia interna do coração. Aqui nós conseguimos ver que aqui é o átrio direito e aqui o átrio esquerdo. Os átrios são as câmaras que recebem o sangue. E inferiormente nós temos o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo.
Os ventrículos são as câmaras que bombeiam o sangue para fora do coração. Nós vamos ter aqui, superiormente aos átrios, duas aurículas, a aurícula direita e a aurícula esquerda. As aurículas recebem esse nome porque têm um formato de orelha e elas têm então a função de fazer com que haja um aumento na recepção do sangue, como se fosse uma câmara extra. Aumentam a quantidade do sangue que os átrios recebem. E aqui no meio, entre os dois átrios e os dois ventrículos, nós vamos encontrar um sulco, que é uma depressão, que é o sulco interventricular anterior. Por que interventricular? Porque ele passa aqui entre os dois ventrículos. Anterior, porque está na parte de frente. Então, este aqui é o sulco interventricular anterior, que é esta depressãozinha por onde vão passar alguns ramos das artérias e veias coronárias. E se temos sulco interventricular anterior, também temos sulco interventricular posterior, que é esta aqui, sulco interventricular posterior. E temos um terceiro sulco, que é o sulco coronário, que faz esse trajeto aqui. O sulco coronário, então, onde vão passar as artérias coronárias. Temos aqui em cima também um sulco terminal, que nós não conseguimos visualizar em condições. E mais em cima está um sulco interatrial. Ainda no coração, aqui nesta imagem, nós conseguimos visualizar alguns vasos. Aqui nós temos a aorta. Esta aqui é a porção ascendente da aorta. Este é o arco da aorta. E aqui teremos então a porção descendente da aorta, que são as três porções da aorta. A aorta, que é a maior artéria do corpo humano, e tem como função bombear o sangue do coração para todas as partes. É a artéria inicial. E a aorta ela vai possuir 10 ramificações. Ela vai se trifurcar. A primeira é a artéria tronco-braquiocefálico, e depois vai se ramificar em artéria subclávia direita e artéria carótida pulmão direita. A do meio, que é a artéria carótida pulmão esquerda. E esta aqui, que é a artéria subclávia esquerda. Nós vamos ver com mais detalhe na aula sobre vasos sanguíneos. Temos aqui também a artéria tronco-pulmonar de cor azul, que vai tirar então o sangue aqui do ventrículo direito e vai enviar para os pulmões. E vão regressar dos pulmões através dessas veias, que são as veias pulmonares, que vão trazer o sangue rico em oxigênio de volta aqui para o átrio esquerdo. Aqui nós conseguimos visualizar o coração numa vista posterior, onde vamos ter a veia cava superior e inferior. Esta é inferior, esta é superior, que vai trazer o sangue então do pescoço e da cabeça e dos membros superiores. E a veia cava inferior, que vai trazer o sangue dos membros inferiores, do tronco aí, do abdômen. Aqui nós vamos ter as artérias e veias coronárias, que nós vamos ver depois, que nós temos a aorta. Aqui nesta terceira foto conseguimos visualizar melhor algumas estruturas. Conseguimos ver aqui as aurículas, o cone arterial, o sulco interventricular anterior, a veia cava inferior, superior, a aorta, a artéria tronco-pulmonar e aqui as veias pulmonares. E para nós finalizarmos, eu trouxe aqui uma peça cadavérica, um coração real, para nós então identificarmos algumas estruturas que nós visualizamos. Aqui nós temos o cone arterial. Aqui esses vasos são as artérias e veias coronárias, que nós vamos ver numa outra aula. Aqui nós teríamos o sulco interventricular anterior. Aqui as 4 câmaras, os 2 átrios e os 2 ventrículos. Aqui as aurículas, a aurícula direita, a aurícula esquerda. Aqui a artéria aorta, ok? Porção ascendente, o arco e a porção descendente. As 3 ramificações. Aqui a artéria tronco-pulmonar, que leva o sangue para os pulmões. Aqui o ápice do coração e aqui a base. Qualquer dúvida, se vocês escreverem nos comentários, que eu vou responder. Então, pessoal, terminamos aqui a nossa aula sobre introdução ao sistema cardiovascular e morfologia interna do coração, e até a próxima aula.